E se eu te dissesse que o foco do mundo está no lugar errado? Mas enquanto todos olham para o caos no Oriente Médio, o tabuleiro geopolítico global pode estar prestes a fazer mais duas vítimas improváveis. Com um histórico de intervenções que já derrubou líderes no Iraque e Irã, a pergunta que ninguém quer fazer é: Turquia e Cuba estão na mira dos Estados Unidos para serem os próximos alvos? Hoje, nós vamos além das manchetes óbvias. Vamos desmascarar o padrão estratégico americano e te mostrar por que Ankara e Havana podem ser as próximas peças a cair nesse dominó. Para entender como Turquia e Cuba entraram nessa mira, precisamos olhar para a faísca que acabou de acender esse barril de pólvora. O Oriente Médio pode estar entrando numa de suas fases mais perigosas das últimas décadas. Relatos indicam que ataques coordenados atribuídos a Israel e Estados Unidos contra alvos estratégicos iranianos desencadearam uma escalada militar de grandes proporções. Uma guerra entre Israel e Estados Unidos contra o Irã está se espalhando após o assassinato do líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, por ataques de Israel e dos norte-americanos contra a liderança e as forças armadas do país, iniciado no dia 28 de fevereiro de 2026. Declarações públicas de Donald Trump afirmaram que a meta seria garantir que o Irã jamais obtenha uma arma nuclear, prometendo destruir a infraestrutura de mísseis do país. O governo iraniano, por sua vez, sustenta que suas atividades nucleares são inteiramente pacíficas e acusa Washington e Tel Aviv de agressão deliberada. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou que a ofensiva buscaria eliminar o que chamou de ameaça existencial representada pelo regime iraniano. Autoridades militares americanas afirmaram que os ataques teriam como foco instalações ligadas ao aparato de segurança e à capacidade de mísseis do país. Em meio a esses relatos, surgiram informações sobre bombardeios em Teherã e sobre alvos estratégicos atingidos nas primeiras horas da operação, o que teria ampliado drasticamente o risco de uma guerra regional aberta. A resposta iraniana não demorou. De acordo com comunicados da Guarda Revolucionária Islâmica, mísseis e drones foram lançados contra instalações militares israelenses e contra bases americanas espalhadas pelo Golfo. Países como Catar, Bahrein, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, que abrigam instalações militares norte-americanas, teriam sido afetados pelos ataques. Houve também relatos de um drone que atingiu a base britânica no Chipre, embora sem registro oficial de vítimas. O que está em jogo vai muito além de uma disputa bilateral. O Irã possui uma extensa rede de aliados e grupos armados da região, além da capacidade significativa de mísseis e influência política em países como Iraque, Síria e Iêmen. Uma escalada prolongada poderia comprometer rotas energéticas cruciais no Golfo Pérsico, afetar o fluxo global de petróleo e gerar impactos econômicos imediatos em escala mundial. Além disso, qualquer aprofundamento do conflito inevitavelmente pressionaria potências como Rússia e China a se posicionarem, alterando o equilíbrio estratégico global. E é exatamente no meio desse fogo cruzado que a Turquia se torna o primeiro alvo em risco. O Irã já havia alertado há tempos que, se Washington atacasse, teria como alvo seus ativos regionais, que, em princípio, deveriam incluir Turquia, membro da OTAN, onde tropas americanas estão estacionadas em diversas bases. Sentindo o perigo correndo para dentro das suas fronteiras, o presidente da Turquia, Recep Erdogan, criticou duramente os ataques atribuídos aos Estados Unidos e Israel contra o Irã, classificando-os como uma clara violação do direito internacional. Em discurso, Erdogan afirmou que a Turquia compartilha a dor do povo iraniano diante da escalada do conflito e alertou que a disputa entre Washington e Teherã teria ultrapassado o campo das tensões diplomáticas para se transformar em guerra, impulsionada, segundo ele, por ações provocativas de Israel. Vizinha direta do Irã, a Turquia vinha nas últimas semanas defendendo publicamente
a retomada das negociações entre Washington e Teherã. Ankara, capital turca, tem demonstrado preocupação com o risco de uma desestabilização ainda maior na região, argumentando que o Oriente Médio já enfrenta fragilidades suficientes e que um novo conflito de grandes proporções pode gerar consequências imprevisíveis. Bem, historicamente, as relações entre Turquia e Irã são complexas. Embora tenha apoiado lados opostos na Guerra Civil Síria, os dois países mantiveram canais diplomáticos abertos e relações comerciais, preservando um equilíbrio pragmático apesar das divergências políticas. Essa postura reflete a tradição diplomática turca de buscar estabilidade regional, mesmo em contextos de rivalidade estratégica. Ao mesmo tempo, Erdogan também construiu uma relação pessoal relativamente próxima com Trump, o que adiciona uma camada de delicadeza à posição turca. Ankara, portanto, tenta equilibrar sua condição de membro da OTAN com a sua necessidade de preservar a estabilidade em suas fronteiras orientais. Em suas declarações mais recentes, Erdogan afirmou que a Turquia pretende intensificar contatos diplomáticos em todos os níveis para buscar um cessar-fogo e abrir espaço para negociações. Ele enfatizou que o país não deseja ver guerra, tensões ou massacres às suas portas, reforçando que a prioridade turca é impedir que o conflito se expanda ainda mais e ameace diretamente a sua própria segurança e estabilidade interna. Bem, mas você deve estar se perguntando: por que os Estados Unidos teriam interesse em desestabilizar a Turquia, que inclusive é parceira na OTAN? Alguns especialistas turcos argumentam que a integridade territorial da Turquia sempre foi vista como um obstáculo em propostas de redesenho regional. Mas há uma diferença fundamental. A Turquia, como eu disse, é membro da OTAN, tem estrutura estatal consolidada, uma intervenção militar direta é improvável. Porém, pressões econômicas, tensões cambiais, crises políticas internas e fluxos migratórios são ferramentas muito mais sutis e eficazes. A Turquia já viu como sanções e disputas diplomáticas podem afetar sua economia em questão de dias. E se você acha que isso é teoria da conspiração, preste atenção nisso. Em 2006, o tenente-coronel aposentado Ralph Peters publicou no Armed Forces Journal um artigo chamado Blood Borders, ou Fronteiras de Sangue. Ele argumentava que as fronteiras do Oriente Médio desenhadas após a Primeira Guerra Mundial eram artificialmente impostas e deveriam ser redesenhadas com base em critérios étnicos e religiosos. Ao longo de décadas, revoluções, guerras civis, intervenções externas e disputas transformaram o Oriente Médio num tabuleiro permanentemente instável. No mapa apresentado por Ralph Peters, o elemento mais chocante não são apenas as novas fronteiras, mas sim o que está desaparecendo. Surge um Kurdistão livre formado por territórios retirados do Iraque, da Síria, do Irã e principalmente da Turquia. Oficialmente, esse tipo de redesenho costuma ser apresentado como solução para conflitos históricos. Mas críticos argumentam que dividir não é o mesmo que pacificar. Pode significar enfraquecer para dominar. Mas a Turquia não é o único alvo potencial. Do outro lado do mundo, a poucos quilômetros da costa da Flórida, o alarme também soou para Cuba. Agentes do Ministério do Interior bateram a porta de líderes comunitários que vivem próximos a uma instalação militar em Havana, solicitando os nomes dos moradores de dezenas de residências da região. O movimento ocorreu poucas semanas após relatos de uma ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e na morte de dezenas de pessoas, incluindo cubanos que atuavam como parte da sua equipe de segurança. Diante desse cenário, moradores interpretaram a ação dos agentes cubanos como preventiva, uma preparação para um possível ataque semelhante contra alvos em território cubano. Segundo um dos líderes comunitários, planos de evacuação estariam sendo considerados. A tensão aumentou ainda mais após declarações recentes do presidente Donald Trump, que sugeriu a possibilidade de uma tomada amigável do país. Paralelamente, a escalada militar envolvendo o Irã ampliou o sentimento de insegurança na ilha.
Muitos cubanos passaram a se perguntar se Cuba poderia ser o próximo alvo numa estratégia de pressão ou mudança de regime. O terreno para isso já parece estar sendo preparado há muito tempo. Cuba enfrenta uma grave crise energética e humanitária, agravada pela interrupção do envio de petróleo venezuelano, tradicionalmente responsável por uma parcela do abastecimento cubano. Após a ofensiva contra a Venezuela e a tomada de controle de sua indústria petrolífera, Washington teria impedido o envio de petróleo para Havana. Posteriormente, uma ordem executiva ameaçou impor tarifas a países que fornecessem combustível a Cuba, afetando principalmente o México. O governo americano justificou as medidas como resposta a ações de Cuba consideradas prejudiciais aos interesses dos Estados Unidos. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel reagiu condenando os ataques ao Irã como violação da soberania e do direito internacional, pedindo ação imediata da comunidade internacional para conter a escalada. Internamente, ordenou o aumento de exercícios militares, embora especialistas apontem que grande parte do equipamento das Forças Armadas cubanas seja de origem soviética e esteja tecnologicamente defasado. Bem, enquanto isso, a população vive sob uma combinação de medo externo e colapso interno. Hospitais enfrentam falta de insumos e cancelamento de cirurgias. Alimentos apodrecem nos portos por escassez de combustível para transporte e companhias aéreas reduzem voos devido à falta de querosene. Mais de 2 milhões de cubanos deixaram o país nos últimos 5 anos e os que permanecem enfrentam apagões frequentes, inflação elevada e dificuldades para adquirir alimentos básicos. Especialistas afirmam que, embora exista temor de uma intervenção militar, muitos cubanos estão mais preocupados com a sobrevivência cotidiana do que com um conflito externo. Outros, porém, veem uma possível ação americana a oportunidade de encerrar décadas de um governo comunista que levou o país à pobreza. A sociedade encontra-se dividida entre o medo de uma guerra e o desejo de uma mudança política. Ainda assim, analistas alertam que uma eventual decapitação da liderança cubana poderia não significar colapso automático do sistema, já que as Forças Armadas e o Ministério do Interior exercem forte controle institucional e econômico. Se você ainda duvida que a Turquia ou Cuba possam ser engolidas por essa máquina de guerra, basta olhar para o padrão do que os Estados Unidos já fizeram. Em 2003, os norte-americanos invadiram o Iraque sob o governo de George W. Bush. Sob o comando de Obama, os Estados Unidos também interferiram na Guerra Civil da Síria. Em 2011, Vladimir Putin, então primeiro-ministro russo, acusou os militares norte-americanos de estarem envolvidos no assassinato de Muammar Gaddafi, o governador da Líbia. Em 2025, os Estados Unidos atingiram mais de 1.000 alvos no Iêmen, numa campanha que buscava acabar com a insurgência que estava bloqueando o comércio marítimo. E o roteiro é sempre o mesmo. Desde a dissolução do Império Otomano, a região do Oriente Médio foi redesenhada e reorganizada por potências externas. Países foram moldados como peças de um tabuleiro. Um dos grandes pontos de virada recente foi o Iraque. Saddam Hussein não surgiu do nada. Ele chegou ao poder num ambiente moldado por disputas ideológicas da Guerra Fria, que acontecia entre o embate entre Estados Unidos e Rússia. Após o golpe de 63, apoiado por interesses externos, ele consolidou sua ascensão até assumir o controle absoluto em 1979. Mas chegar ao topo pode expor o que há de pior nas pessoas, né? Tirano sanguinário iniciou uma ditadura cruel que durou décadas e começou a sucumbir apenas em 20 de março de 2003, quando os Estados Unidos iniciaram uma campanha de bombardeamento aéreo contra o Iraque. Saddam Hussein acabou capturado meses depois, em 13 de dezembro daquele ano. Sua execução, porém, só aconteceu 3 anos depois, em dezembro de 2006, quando o ditador iraquiano foi enforcado por crimes contra a humanidade, incluindo o caso envolvendo as mortes de mais de 148 homens xiitas na cidade de Dujail. E é por isso que o que vemos hoje não é acidente. Se o Iraque foi a primeira grande ruptura moderna,
Muitos analistas apontam o Irã como o próximo grande ponto de tensão. O regime instaurado após a revolução liderada por Ruhollah Khomeini nasceu em um contexto da Guerra Fria. Naquela época, servia como barreira ideológica contra Moscou. Hoje, o cenário é outro. A União Soviética não existe mais. A Rússia voltou como potência estratégica. A China se tornou peça central do sistema global. E o Irã se aproxima desse eixo. Programas nucleares, alianças energéticas e influência regional tornaram o país novamente um foco geopolítico central. Mas aqui, entramos no campo das hipóteses estratégicas, não de fatos consumados. Autoridades israelenses já declararam publicamente que preferem um Irã sem o regime dos ayatollahs. Figuras como Donald Trump e Benjamin Netanyahu já falaram abertamente sobre mudança de regime em momentos anteriores. Um Irã fragmentado não significaria apenas crise interna, significaria reconfiguração completa do equilíbrio no Oriente Médio. Um efeito dominó que, como vimos, provavelmente pode puxar Turquia e chegar até Cuba. Nesse embate geopolítico, quem sofre são as pessoas, os civis, vítimas de uma guerra que parece cada vez mais longe do fim. Se o próximo país a ser atacado por Donald Trump será a Turquia ou Cuba, não sabemos. Fato é que a guerra seguirá por muito mais tempo.